Pessoal, então, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos aí a essa oficina de legislação do SCDP. A nossa coordenação geral do SCDP, ela não tem competência normativa. A coordenação geral do SCDP, ele só faz a gestão do sistema, mas não tem competência normativa. Então, o que nós falamos aqui, as orientações que nós passaremos aqui, elas estão respaldadas por decisões pela norma geral que emanam aí dos órgãos competentes. No que se refere a diárias, o órgão competente para decidir aquilo que a norma geral não define de forma muito clara é a Secretaria de Gestão Pública, a SEGEP. Antes chamada, né, Secretaria de Recursos Humanos. Com relação a passagens, uso de veículo oficial, já a competência é lá da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que é onde está subordinada a coordenação do SCDP, mas uma outra coordenação fora do SCDP. Portanto, tudo que nós falarmos aqui tem característica de orientação, não termina aqui a necessidade de vocês de procurar outras informações, né? A pergunta de se existe algo mais recente, assim, nós não conhecemos, né? Mas nada impede que tenha sido publicado hoje no Diário Oficial alguma coisa, né? Então, é importante, além desse trabalho aqui que nós estamos fazendo, que vocês permaneçam em contato com o jurídico de vocês, com os órgãos competentes para decidir a respeito, tá? Mas a oficina de legislação, a ementa da oficina, ela traz a vinculação de um processo de tramitação de afastamento vinculado à legislação. E assim nós vamos fazer. Nós vamos pegar aquele passo a passo da legislação e vincular a cada etapa do processo de concessão de diárias e passagens. E nós começamos, pessoal, apesar de não falar diretamente sobre diárias e passagens, mas nós começamos com a norma de conduta do servidor público. Isso aqui é muito importante a gente conhecer essa norma. Nós sabemos que quem trabalha com diárias e passagens estão submetidos a situações assim de que o pessoal acha que o processo é simplista. Nós temos que tirar da ideia de nossas autoridades que o processo de concessão de diárias e passagens é um processo simplista. Ele é simples, mas não simplista. E o que se tem a visão é essa, de que é um processo simplista, mas não é. E aí se acha o seguinte, vai lá e ele vai viajar, compra a passagem dele. Não é bem assim. Tem toda uma legislação que dá respaldo à concessão de diárias e passagens e nós temos que observar. E aí, o importante aqui, cumprir ordens superiores, nós temos que cumprir. Isso aí não tem dúvida. Exceto quando manifestamente ilegais. Ou seja, dentro da ilegalidade, a gente não pode, aquilo que é claramente ilegal, a gente não pode se sujeitar a cumprir. E mais ainda, quando isso acontecer, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, nós temos que ter muito cuidado nesses processos aí, a legislação, aquilo que determina, a gente tem que seguir. Evidentemente que o legislador nem sempre ele consegue, né, atender a todas as situações que existem em nosso país. É um país aí com a extensão territorial, com características, né, muito específicas para cada região. E aí vem a questão do bom senso. E o bom senso também, ele tem que ser respaldado na legislação. Por isso, em algumas situações, nós temos que nos referenciar nos princípios constitucionais.
naquilo que a legislação não é clara, você não tem uma decisão, e aí, considerando a necessidade de continuidade do serviço público, quem tem que decidir tem que se respaldar nos princípios constitucionais e os princípios administrativos que existem aí para tomar algumas decisões. Isso aí vocês podem ter certeza. Nem tudo a legislação consegue prever. Ela dá uma decisão de maneira geral, ela dá uma orientação geral, e aí as características particulares de cada local, às vezes ela não deixa isso muito claro. E nessas decisões, quando não claro, nós temos que nos respaldar aí nesses princípios para poder tomar as decisões. E por isso que nós falamos aqui, os princípios constitucionais, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, nós temos os princípios administrativos, tá? Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tem algumas situações em que não é possível você conseguir a informação mais objetiva com relação na norma geral, ou não existe nenhuma decisão que esclareça determinadas situações, vocês não vão parar. O serviço público não pode parar, entendeu? E aí tem que se respaldar nesses princípios aí, tá bom? Vamos lá então para o nosso SCDP. O SCDP, ele começou, a primeira versão dele existe desde 2004. Em 2004 nós começamos a usar lá no Ministério do Planejamento o SCDP. A partir de 2005, nós já utilizamos o SCDP no planejamento para todos os afastamentos aí. Ele até 2008 não era de uso obrigatório. A partir de 1º de janeiro de 2009, ele se tornou obrigatório. E aí ele definiu o público a que se destina o SCDP. Então, o público que o SCDP atende é a administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Esse é o público do SCDP. Então, todos os parâmetros de cálculo e de afastamento pelo SCDP estão parametrizados para esse público aqui. Por isso, existem algumas impossibilidades de uso, por exemplo, de outros poderes. Existem outros órgãos aí que desejam utilizar o SCDP, mas devido a essas diferenças de parâmetros, às vezes eles têm que adaptar o sistema, né, para a condição deles. Mas alguns já utilizam, empresas públicas já utilizam, né, em função da qualidade aí do sistema, algumas empresas optaram por se adaptarem às regras, né, de pagamento dos servidores, e aí utilizam o SCDP junto na mesma condição nossa, tá? Mas ele é de uso obrigatório por esses órgãos, né, a partir de 1º de janeiro de 2009. Hoje, em torno de 98% dos órgãos já utilizam o SCDP. Tem alguns ainda relutantes aí, mas aí já não nos cabe, né? Tem os órgãos competentes para resolver essas questões aí. Mas o SCDP é de utilização obrigatória. Como ele é de utilização obrigatória, você retira a necessidade de outros processos. Se é obrigatório usar o SCDP, você não precisa usar outros. Até você está desobrigado de usar outros. Então, não precisa da gente montar aqueles processos, né, paralelos que existem lá. Algumas situações, até se o SCDP não conseguir atender. E aí, muitas vezes, nós confundimos essa finalidade aí. Mas naquilo que o SCDP atende, não é necessário a gente montar processo aí
né? Imprimir documentos, aquele negócio. O processo é SDP. É um processo eletrônico e nós vamos ver que, se utilizado assinado com certificação digital, né? E essa certificação digital, ela é fornecida pela ICP Brasil, né? Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, a ICP Brasil é um comitê que existe, que define as regras de certificação digital. Nós vamos ver que os processos eletrônicos, eles têm validade jurídica, tá? Se você assinar os processos eletrônicos com certificados fornecidos pela ICP Brasil, esses processos eles têm validade jurídica. Portanto, não é preciso que a gente imprima, né, ou crie processos paralelos ao SDP, já que juridicamente ele tem validade, tá? E esse decreto 3996 de 2001 é que fala isso, ele define a validade dos processos eletrônicos, tá? Os serviços, mas para que isso tenha validade, eles deverão estar assinados, né, pelos certificados fornecidos aí pela ICP Brasil. A ICP Brasil é um comitê que existe, não um órgão assim instituído, né, é um comitê que regulamenta, define regras, né, de certificação e ele é vinculado lá ao Instituto de Tecnologia da Informação lá da Casa Civil, tá? Ele é que define essas regras aí. E aí ele designa alguns agentes para fornecerem esses certificados, né? São os agentes certificadores aí. No nosso caso, o contrato é com o SERPRO, né? O SERPRO é que fornece os certificados para uso aqui no SDP. Mas existem outros aí, existem até empresas privadas aí que fornecem os certificados aí da ICP Brasil, né? A Serasa, CertSign, são várias outras instituições aí que fornecem esses certificados. E aí, a ICP Brasil, ela tem que garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos eletrônicos. Tá? Autenticidade significa o seguinte, que quando eu pego um documento eletrônico assinado por um certificado digital, eu tenho a certeza de que aquela pessoa que assinou realmente é ela, não pode ser outra. Por isso que existe a característica do certificado digital da irretratabilidade, do não repúdio da ação. Você assinou com certificado digital, você não pode dizer que não foi você. Ah, mas eu estava viajando, deixei lá com minha secretária. A sua secretária fez um serviço em seu nome, a responsabilidade é sua. Tá? Então, o não repúdio é característica do certificado digital. Quando nós falamos da integridade, é que na tramitação desses processos aí, tem que ter todo um trabalho de garantia de que ele não será adulterado quando tramita aí pela rede de computadores aí. Tá? E com isso é dada a validade jurídica dos processos eletrônicos. Ou seja, não precisa a gente criar processos paralelos aí para concessão de diárias e passagens, exceto aqueles em que a própria legislação prevê, né? Vocês viram ali o decreto 7689 de 2012, ele diz que você pode assinar a autorização de afastamento por escrito, né? E depois inserir aqui no SDP. Então, tem alguns detalhes aí que a própria legislação prevê em que isso é possível, tá? Mas, se não definido claramente na legislação, não precisa a gente ter processos físicos para poder fazer a concessão de áreas e passagens. Para nós começarmos um novo processo, na legislação não fala assim claramente o que a gente precisa, né? Exceto lá na portaria 505 de 2009, em que ela diz que todos eles devem estar inseridos no SDP, inclusive aqueles sem ônus ou com ônus limitado. Mas lá não diz, eu tenho que começar de uma maneira, eu tenho que começar de outra. O que ela diz é que eu tenho que usar o SDP e ir para todos os processos.
inclusive aqueles sem ônus. Tá? E, além disso, ela fala que, quando tiver passagem aérea, ela deve ter uma antecedência mínima de 10 dias para que eu cadastre esses processos, para racionalizar a compra de bilhetes. Isso aí todos nós sabemos que, se você comprar com antecedência, você vai comprar mais barato. Aí alguém pode dizer, não, mas muitas vezes o avião não lotou, aí eles fazem uma promoção, mas aí você já fica sujeito à incerteza, né? A certeza que, se você comprar antes, normalmente você vai comprar mais barato. Por isso, para racionalizar essa compra, você deve comprar com antecedência mínima de 10 dias. Se isso não é possível, vai cair na excepcionalidade. E a própria legislação prevê isso aí. Excepcionalmente, você pode comprar com prazo menor que 10 dias. E comprando com esse prazo menor, você justifica, cabe à autoridade máxima da sua instituição decidir se vai aprovar ou não aquela compra. Tá? Então, a regra é essa antecedência. Se não, você cai na excepcionalidade. E aí, na excepcionalidade, cabe à autoridade máxima da sua instituição decidir se compra ou não autoriza ou não aquele afastamento. Mas, o que nós temos que pensar? O TCU fala, considerando aquele princípio, e aí, apesar de não estar claro, né, essa definição aí do que nós precisamos, mas nós temos que lembrar lá daqueles princípios, que ali está a base legal para muito do que nós fazemos. Aqueles princípios dizem lá sobre motivação e finalidade. A motivação e a finalidade, ela tem que ficar bem clara essa condição. E também para que haja transparência do processo. Para que haja transparência e que dê respaldo do motivo e da finalidade do afastamento, ele diz que é interessante que você mostre, né, que você anexe ali os documentos que dê respaldo àquele afastamento. Tá? Vocês estão vindo aqui para a semana orçamentária, vamos anexar ali a inscrição de vocês, vamos anexar o certificado, vamos anexar a programação, enfim. O que dá respaldo ao seu afastamento, é interessante que vocês coloquem sempre aqui, para respaldar o motivo e a finalidade do afastamento. Tá? E aí, quando nós falamos de motivação e afastamento, é quando ele fala, por exemplo, né, que devem estar as atividades envolvidas correlacionadas com a participação no evento. Quando o TCU fala aqui, para não conceder diárias, entendeu? Que não tem uma correlação entre o que o servidor vai fazer e a própria finalidade do órgão, você não pode fazer. Então, quando você anexa esse documento, você comprova essa finalidade. Além disso, pessoal, a garantia do servidor está lá no 8.112 de 90, quando ele se afasta, é que ele receba diárias e passagem. Então, ele diz o seguinte, que você deve se abster, exatamente para garantir esses direitos, que do servidor se afastar sem diárias e sem passagem. Sem passagem, é claro, ele não vai conseguir, né? Mas também sem a diária ele não pode se afastar. Tá? E aí a gente acha interessante, né? Eles compram sempre a passagem, né? Mas a diária normalmente deixa para depois, né? Mas é direito do servidor que ele receba tanto diária quanto a passagem. Por exemplo, ocorre muito no meu órgão de algum centro de custo conceder só a diária. Aí a pessoa sabe que ele tem o direito de conceder só a passagem. Aí ele sabe que tem o direito de receber a diária, mas aquele cara do centro de custo diz, não, então não vou te conceder a passagem. Aí ele, para pelo menos conseguir a passagem, ter como ir àquele evento acaba aceitando isso. Isso é muito complicado, tá? Porque o que acontece? Se é no interesse da administração pública, ele tem que receber tanto diária quanto a passagem.
E mais ainda, se depois ele recorrer no sentido de receber essas diárias, a instituição vai ter que pagar. Tem que pagar, né? Não tem nem dúvida. Se afastou a serviço no interesse da administração pública, a menos que não exista o interesse da administração pública. Aí tem que cuidar disso. E nesse caso você não teria nem que conceder a passagem, né? Pois é, porque eu trabalho em universidade, né? Então tem muito disso. Curso minguado e tal, ou às vezes o evento é 5 dias, aí eu gosto de te conceder só 2 diárias e meia, por aí vai. É muito complicado trabalhar. Isso aí, se você concede diárias a menos do que o servidor tem direito, primeiro tem que observar, é interesse da instituição que ele vá? Se é interesse, tem que pagar por completo. E aí, quando você autoriza, você não está isento do pagamento, não. Se ele entrar com o processo aí pedindo o pagamento dessa diferença, eles terão que pagar. Na verdade é o seguinte, a gente fala isso, mas vocês não deveriam nem fazer isso, né? Não deveria fazer isso. A situação é tão complexa que nos próprios editais para apresentação de evento científico, ele já prevê a quantidade que vai conceder. Não, mas aí é diferente. Na verdade é o seguinte, se lá no edital está previsto que vão pagar, imagina, 2 diárias e meia, né? Então, o afastamento do servidor tem que ser de 3 dias, ele não pode ficar 5. Pois, na verdade, ocorre lá, às vezes, de Pois ficar é, 5 e receber e se ficar 5, vocês terão que pagar os outros 2 dias. Então, o edital não está errado, não. O edital está dizendo, ó, eu pago para 2 diárias e meia. Ele está dizendo o seguinte, essa pessoa vai e vai ficar 3 dias lá e volta. Isso aí tudo bem. Fica a quantidade total. Mas é o que eu estou falando, teria que receber. Nesse caso, esse ano, a gente trabalhou também com o edital, mas a gente parte do pressuposto que, assim, quando a gente diz 4 diárias e meia, a gente compra a passagem contando... 5 dias. Isso, exatamente. Agora, se o servidor, por conta própria, for lá e alterar, ele está assumindo risco. A gente vai fazer o quê, professor? Não altere, não? Não, aí é problema dele. Aí ele assume o risco de... Ele assume todos os riscos, né? De ter que descontar aquele dia que ele faltou o trabalho, enfim, tem tudo isso, tá, gente? Aí já é uma questão interna lá que vocês vão ter que resolver. E você conseguir pôr isso na cabeça dos gestores de uma universidade não é fácil. Não é... O horário da missão, não conta? Sim, sem dúvida. Qual é o período do evento e o horário da missão? Não, porque quando nós falamos aqui de evento, ele inclui até o tempo de afastamento, né? É o tempo para ele chegar lá e tempo para voltar. Tá? Se tiver só no intervalo, Aí, veja bem, o afastamento, o pagamento de diária, ele inclui desde o momento que ele se afasta da sede. Então, quando fala 2 dias e meio, é o tempo para ele sair da sede dele, chegar até lá, apresentar o trabalho e voltar. Dependendo do local, só dá dele ir e voltar. Mas aí é o edital, né? Que não tem que ver o edital, que não está muito adequado, né? Mas o importante é saber o seguinte, primeiro, a gente tem que observar a motivação e finalidade. E aí, anexar documentos que comprovem essa motivação e essa finalidade. Isso aí dá transparência ao processo. E ele se afastou, ele faz jus a receber diárias. Isso aí não tem nem dúvida. Tá? Se no interesse da administração pública. Se não, aí ele tem que devolver o que recebeu. Tá bom? Esse item aí dificilmente acontece, porque quando vai para autorização superior, aí passa, principalmente, não sei se em todos os órgãos, né? Principalmente no Ministério da Agricultura, passa muito mais de 10 dias, 20 dias para ser autorizado. Tem que ter, isso aí tem que ter cuidado. Nós temos que nos corrigir, tá? Temos que nos corrigir. Eu vou mostrar, tem acordos aqui do TCU mais à frente, determinando lá que você devolva diária, que você devolva passagem, tem um monte de coisa. Então tem que ter esse cuidado. Tá?
como assim? Nós vamos mostrar mais à frente. O que não é devido, entendeu? O que não é devido, você não vai pagar. Mas o que é devido, você tem que pagar. Não é isso que eu estou questionando. A questão é o seguinte, quando vai para a autoridade superior, é que demora tanto, principalmente quando há eventos assim que envolvem mais de 10 pessoas, isso aí. O que a alegação dele é que vai demais pedido de autorização que requer um tempozinho para ele. Mas aí é questão, aí já é questão dele, a gente não pode fazer nada, né? Se ele demora tempo, ele tem que se organizar, enfim, eu não sei, né? O volume de trabalho dele, tá bom? Mas isso é uma característica de cada um, não é de legislação, né? Aí é do trabalho mesmo da pessoa, tá? E quando nós falamos lá da questão da diária, que ela deve ser paga com antecedência, a própria legislação já prevê, né? Quais as situações, né, em que você não paga, não precisa pagar essa diária com antecedência. E é uma só, situação de urgência, devidamente caracterizadas. Ou seja, a legislação é clara, as diárias serão pagas antecipadamente, exceto nessa situação aqui de urgência, devidamente caracterizadas. Ou então, elas não precisam ser pagas todas de uma vez, quando o afastamento durar mais que 15 dias. Aí sim eu posso parcelar esse pagamento. São as situações em que eu não pago, conforme a legislação, as diárias com antecedência ao servidor. Situações de urgência e quando o afastamento dura mais de 15 dias, em que eu posso parcelar esse pagamento. Sendo que os primeiros 15 dias eu tenho que pagar com antecedência para ele. Os outros, né, as outras parcelas eu posso pagar depois, né, ao longo do afastamento, mas aquela primeira eu tenho que pagar com antecedência. Tá? São as situações em que a legislação diz claramente que eu não preciso pagar com antecedência as diárias. No mais, você tem que pagar antes do servidor se afastar. Pessoal, aqui nós já entramos, então, no trabalho que é feito dentro do SCDP. E aqui nós começamos a falar no trabalho do solicitante. E existiam alguns questionamentos com relação à possibilidade de um terceirizado ou um não servidor utilizar o SCDP. Tá? Esse questionamento existe. Nós temos uma consulta lá, a Coordenação Geral de Normas, lá da SLTI, que define que não pode. Tá? E eles definiram isso aí baseado, antes era no decreto 1048 que criou o CISP, né? Mas agora, em 2011, teve esse 7579 que revogou aquele decreto. Mas a grande confusão que existia era com relação ao que é informação e o que é informática. Sem dúvida que a atividade relacionada à informática, essa sim pode ser terceirizada. E a informática é o quê? Informática é a base, é a estrutura, a infraestrutura que existe para que você gere informação. Então, a grande confusão é essa. Você imaginar que o trabalho de informática ele pode ser terceirizado, e realmente pode ser terceirizado. O que não pode ser terceirizado é a informação. E o SCDP, ele é um processo de informação. Aqui no SCDP você tem informação. O solicitante, claro, ele vai inserir dados. Ele insere o nome do proposto, insere o roteiro da viagem, aí o SCDP processa isso aí. Então, dá-se a impressão de que ele faz trabalho acessório. Mas ele faz o trabalho que gera a informação, o resultado do trabalho dele, que é a informação. E é o trabalho dele que dá qualidade ao processo.
O processo, em grande parte, e muito grande parte, é resultado da qualidade do que é feito pelo solicitante. Tá? E aqui esse decreto 579, ele diz que a informação ela é gerada com base na infraestrutura tecnológica. Entendeu? Ela é gerada com base em uma infraestrutura tecnológica. A infraestrutura tecnológica, essa sim pode ser terceirizada. Agora, a informação, que é o que o solicitante gera, essa sim não pode ser. Tá? E aí vem o decreto 2.271 de 97, que fala, né, que as atividades, né, que podem ser feitas por execução indireta, conservação, limpeza, e aqui ele coloca informática. Tá? Então, informática sim, tá? Que a infraestrutura de gerar informação, ela pode ser terceirizada, mas a informação não. E aí vem aqui a consulta que foi feita lá para a Coordenação Geral de Normas, e ele diz que o funcionário de uma prestadora de serviço não se enquadra nessa possibilidade. Tá? Certo? Aí alguns falam, mas nós não temos servidor suficiente para isso aí. Tem que pedir concurso, né? Ensaiar as vagas. Tem que pedir. É complicado mesmo, mas enquanto o pessoal estiver resolvendo, né? Enquanto estiver resolvendo, o concurso não vai sair mesmo, não. E estagiário se enquadraria aí? Estagiário é a mesma coisa, é um não servidor. Tá? Isso é meio complicado, a gente sabe. A questão de pessoas para trabalhar não é fácil, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado aí. O solicitante, então, já observando, né, a motivação e a finalidade da viagem, ele já anexou lá os documentos necessários, né, para isso aí. Aí o que ele tem que fazer? Na criação do processo, aqui nós já estamos entrando no trabalho do solicitante, viu, gente? Já é o trabalho dele lá dentro do SCDP. O que ele tem que fazer? Nessa nova versão, foi separado, né, o grupo de propostos, tá? E aí foram criados 5 grupos, que já existiam antes, mas não eram assim separados. O grupo servidor, não servidor, os militares, né? Os servidores de outros poderes e dos estados, Distrito Federal, dos municípios, né? E um quinto que é para atender esse programa Mais Médicos para o Brasil. São 5 grupos que hoje existem no SCDP. E correspondente a cada grupo, existem os tipos de propostas. Na versão que hoje nós utilizamos, você entra já e define os tipos de propostas, né? Nessa nova versão, você vai definir o grupo e aí, automaticamente, ele já vincula quais os tipos correspondem àquele grupo. Por que isso? Porque facilita você a vincular a questão financeira e orçamentária. Quando você define aqui o grupo, você já define a natureza da despesa de quem vai viajar, e aí facilita para o sistema, né, integração de sistemas, você vincular essa despesa lá junto com o CIAV, tá? Lá no CIAV. Então, servidor são aqueles regidos pela 8.112 de 1990, tanto em cargo efetivo quanto em cargo em comissão, né? Que estão na administração federal direta, fundações e autarquias. Tá? Lá no Estado também eles são servidores, só que não são classificados aqui nesse grupo, tá, gente? E aí, dos servidores, nós temos o servidor, já é um tipo de proposto, que é da minha instituição. Se eu estou criando uma viagem na minha instituição para um servidor que tem lotação na minha instituição, ele é considerado servidor. Se é para um servidor de uma outra instituição, ele é dito convidado. Tá?
E aqui ele vai falar do que nós já falamos, do que nós estamos falando aí. Lá nós temos, por exemplo, o Ministério da Agricultura, tem servidor do Ministério da Agricultura. E também nós temos servidores do ex-território, que também são regidos pela 8.112. Aí, no caso, ele é considerado para a gente como servidor? Tem que ver, a pergunta é se os ex-territórios eles são considerados como servidores. Tem que ver onde é que ele está em exercício. Porque me parece que os ex-territórios eles estão no Estado, né? Isso. Eles estão em exercício no Estado, né? Então, aí eles seriam do Estado. Na verdade, eles são servidores, mas não nessa condição aqui, tá? Eles são servidores, só que aí você vai lançar com o servidor do Estado, tá? Sim, mas eles são regidos porque antes, quando o Estado era administrado pela União, né? O território, né? Essas pessoas eram servidores federais. Com a criação do Estado, eles ficaram ali, quem remunera esses servidores é o governo federal, é a União. Pois é, mas eles só estão na 8.112, para efeito de remuneração, mas eles estão em exercício lá no Estado. Entendeu? Eles estão em exercício no Estado. Então, no caso, ele é convidado. Não, ele vai cair lá no outro grupo lá de servidores do Estado. Entendeu? Ele vai cair lá, porque nós não conseguimos localizar, apesar de que eles terem matrícula SIAP, quando a gente vai buscar o exercício dele, nós não achamos ele em exercício na administração federal. Eu entendo perfeitamente. Eles são regidos, eles recebem pela 8.112, tem matrícula SIAP, tem tudo isso. Mas eles estão em exercício no Estado. Como se fosse servidor cedido, então, né? Mais ou menos isso aí. É o caso também aqui no Distrito Federal dos policiais e bombeiros do Distrito Federal, que eles são pagos, né? A folha de pagamento deles é feita pelo governo federal, mas eles estão em exercício no Distrito Federal. São servidores do Distrito Federal. Tá? Ele vai cair no outro grupo, tá? Aqui nesse grupo, você vai incluir aqueles servidores que estão na administração federal direta, fundações e autarquias, tanto cargo efetivo quanto cargo em comissão. Tá bom? E aqui é o que a norma que dá respaldo à criação, a esse tipo de proposto, né, que está lá na Lei 8.112, né, que o servidor é aquele que está em cargo público, né, tanto ele como cargo efetivo, quanto cargo em comissão. Outra coisa, temporários, né? Temporários também, eles são considerados servidores, tá, gente? Enquanto, né, naquele tempo de serviço deles, eles são servidores. O servidor, ele pode se afastar na condição de assessor especial, tá? É uma outra condição que o servidor pode se afastar. Ou seja, assessor especial, esse tipo de proposto, ele só existe aqui para o servidor e também a legislação dos militares, né, permite que exista assessor especial militar. Tá? São os dois grupos que você tem. Um não servidor ou um não militar, né, ele não viaja nessa condição. E assessor especial é uma condição jurídica, gente. Não é o cargo assessor. Você tem que deixar muito bem claro. Não é o cargo assessor, não é aquele perfil assessor que nós temos, né? No SCDP tem assessor, né? Assessor do proponente, assessor do ordenador de despesa. Não é o cargo daquele servidor. É uma condição jurídica que é dada a ele. E quem é que pode dar essa condição jurídica de assessor para esse servidor? Quem pode dar, está bem claro, são os ocupantes, né, de cargo de natureza especial e os dirigentes máximos de fundações e autarquias. Esses, e apenas esses, podem dar a condição de assessor especial para aquela pessoa, para aquele servidor. E os ministros também, claro.
E aí, quando esse servidor viaja na condição de assessor, ele passa a receber a diária da autoridade acompanhada. Tá? Por isso que precisa que aquela autoridade acompanhada, e é somente essas aqui, ó, titular de cargo de natureza especial ou dirigente máximo de fundação ou autarquia. Apenas esse pode definir, e o ministro de Estado. Tá? Pode dizer, ó, tal pessoa vai na condição de assessor, para acompanhá-lo, e aí é para... Não, a legislação não fala de limite, tá? Não define uma quantidade, não. Tá? Define que apenas essas pessoas, né, podem indicar essa condição aí. E é uma condição jurídica. Condição jurídica existindo, ele passa a ter direito a receber a diária da autoridade acompanhada, ou, se no caso de acompanhar o ministro, a diária de cargo de natureza especial. Certo? E aí, o pessoal de instituto, especialmente, né? Porque antes, o que existia antes do instituto? Né? Existia a escola agrotécnica, existia o Cefet, enfim, as escolas técnicas, né? Até antes, cada um desses poderia indicar assessores, né, para acompanhá-lo, porque antes eles eram autoridades máximas, né? Com a união desses aí para formar o instituto, a partir daquele momento a autoridade máxima é só o reitor. Os diretores deixam de ter essa condição. A menos que aí tem que ver se eles ocupam esse cargo de natureza especial. Que aí vocês têm que ver lá se o cargo deles se enquadra nessa condição aí. Tá? E aí sim eles podem indicar o assessor. Tá? No caso do... Aqui, o que fala do assessor é isso aí, tá? É uma condição, né? Na verdade, ele fala na qualidade, né? Então, alguém tem que dar essa qualidade para o servidor. Lá no caso do assessor militar, tem que ter um documento formal dizendo isso aí. E dizendo, ó, ele vai ter que ficar no mesmo hotel da autoridade acompanhada. No nosso caso, ele é mais maleável, né? Mas lá no militar tem que estar escrito lá, ó, tem que anexar o documento, entendeu? Dizendo que ele vai ficar no mesmo hotel da autoridade acompanhada. E aí a gente tem que fazer uma referência, viu, gente? No que existe, né, para poder decidir aqui. Não é só chegar lá e falar, ele vai viajar e eu quero viajar na condição, eu quero receber a mesma diária, né? Se eu vou me afastar no exercício do meu cargo, eu vou receber a diária do meu cargo. Certo? Se não, tem que alguém dizer que eu sou o assessor especial. E aí está. O militar afastado de sua sede para acompanhar a autoridade superior, desde que designado em ato próprio, onde consta a obrigatoriedade de sua hospedagem no local daquela autoridade. Tá? Então, a gente tem que fazer uma referência para essa condição para entender que alguém tem que dizer. E tem que ter cuidado, porque lá no SCDP ele vai lá e busca, né? Toda viagem que tenha assessor especial tem que colocar o nome da autoridade acompanhada. E aí ela fica sujeita a explicações posteriormente. O servidor também ele pode ser um participante de comitiva ou equipe de apoio. E aí, nesses casos, apenas para essa condição aqui, apenas para acompanhar presidência e vice-presidência da República, tá? Quando a gente fala aqui, nós sabemos, né? Ministro tem a comitiva dele, o reitor também tem, né? A comitiva que vai junto com ele ali nos afastamentos, quando for o caso, mas essa condição é para acompanhar presidência e vice-presidência da República. E aí tem aqui o decreto que fala isso aí, né? Que correrão à conta, né, da presidência e da vice-presidência as diárias integrantes das respectivas comitivas oficiais, tá? E aí quem vai pagar a diária deles não é a instituição de vocês, é lá a presidência ou vice-presidência.
por meio do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores é que faz esse pagamento aí da diária das comitivas. Quando o ministro, né, participa da comitiva, mas ele indica um assessor, né, esse assessor aí sim, quem vai pagar é o Ministério. Tá? E nesse caso, vocês verem, interessante, né? Às vezes eles estão juntos ali, né? O ministro é participante de comitiva, mas o assessor não é. O assessor só está acompanhando lá o ministro. Ele não é da comitiva presidencial. Por isso, quem vai pagar é o Ministério. Equipe de apoio, mesma coisa, né? Quando acompanhar a viagem da presidência ou vice-presidência da República, tá? Pessoal, alguma dúvida com relação à classificação desses tipos de propostas aí, do grupo servidor? Então vamos. Não servidor. Não servidor é o colaborador eventual. Tá? Existe a definição do que é o colaborador eventual. Tá? E aí, lá na Lei 8.162, ela diz que correrão a despesa, né, de deslocamento, alimentação e pousada dos colaboradores eventuais, eles devem ser, né, a despesa deve ser classificada como serviço. Inclusive no caso, né, dele participar de colegiado. Tá? Então, os colaboradores eventuais que participam de colegiados, a despesa com alimentação, deslocamento urbano e hospedagem, elas devem ser classificadas com a natureza de serviço. E aí, se nós temos que classificar essa natureza como serviço, esse é um requisito para que a gente pague diárias para colaborador eventual. Então, para colaborador eventual, o requisito é que ele execute um serviço. Porque quando ele participa aqui do colegiado, ele está lá a serviço. Tá? E aí, com isso, a gente conclui que não pode você pagar diária para colaborador eventual para ele participar de um congresso, para ele participar de um seminário, para ele participar de um curso de capacitação. Porque ali ele não está a serviço. Tá? E também porque, aqui também fala a mesma coisa, tá? Que deve ser pago mediante a concessão de diárias, né? E isso aí classificado como serviço. E quando nós falamos que não pode pagar para participar de curso de capacitação, seminários, etc., porque a própria definição do que é o colaborador eventual já exige como requisito que ele tenha capacidade técnica específica. Ou seja, o colaborador eventual, ele tem que ter capacidade técnica para poder receber diário, para poder exercer uma atividade junto à administração pública. Então, a definição é: colaborador eventual é particular dotado de capacidade técnica específica que recebe a incumbência da execução de determinada atividade sob fiscalização do delegante, sem qualquer caráter empregatício. E aí cai aquela questão: o aluno pode receber diária? Não. Porque enquanto aluno, ele não tem a capacidade técnica ainda. Enquanto aluno. Só que o aluno, aquele aluno que participa do colegiado, naquele momento ele não é aluno. Ele é um membro do colegiado. Aí sim, membro de colegiado não é aluno, é membro de colegiado. Aí ele recebe a diária. Mas na condição de aluno, ele não poderia receber nem a passagem, já que ele não pode abrir mão da diária também, né? Não, mas aí é o seguinte, a gente tem que separar, e é importante isso aqui a gente entender. Aqui é devido à classificação e da determinação legal de cada despesa. Quando nós falamos de diária, a gente define a natureza de despesa e a condição que você paga aquele recurso como diária.
Só que o aluno ele pode receber bolsa. Que lá na bolsa, se você olhar a classificação, a finalidade da bolsa também, alimentação, locomoção urbana, hospedagem, tudo isso. Entendeu? Aquele auxílio lá que ele tem. Só que a classificação é outra. Então você não pode colocar aqui devido à classificação da despesa. Não, mas vamos supor, tipo em universidade tem eventos que o determinado professor foi contemplado para apresentar o trabalho, e nesse trabalho tem aluno envolvido. Aí ele diz que é essencial que o aluno vá também, que ele participou ativamente daquilo. Aí, nesse caso, ele poderia receber a passagem, né? A gente adquirir a passagem para ele e ele receber essa bolsa. Aí que a gente tem que analisar. Primeiro, aquele trabalho que o aluno fez é contemplado por alguma bolsa que ele receba, entendeu? Porque aí a classificação da natureza lá vai cair na 18. Se você for olhar a natureza de despesa 18, ele diz isso aí, alimentação, o que diz a diária diz essa também. Só que são classificações separadas. De repente você pagaria, entendeu? Para ele não aqui no SCDP, porque você classificaria, né, numa natureza que tem recurso dela, que é de diária. Você colocaria lá para ele na 18. Agora, uma outra condição é o seguinte, esse aluno realizou um trabalho, esse aluno, nessa atividade do professor, esse aluno realizou um trabalho que ele tem a capacidade técnica para poder fazer isso, se ele fez, ele poderia receber como colaborador eventual. Agora, é isso que a gente tem que separar bem, o que é a condição de aluno, ele aluno, aprendiz, né, ainda está se formando, né? Aí ele não poderia receber diária. Mas ele mesmo na condição de aluno, ele fazendo jus ao auxílio estudantil 18, né? Isso. Ele pode receber passagem aérea? Tem que ver lá o que está previsto na natureza 18 lá, tá? Me parece que tem algumas situações, aí já como foge de diárias, né? Aí teria que estudar bem isso aí. Mas me parece que você poderia também pagar a diária, a passagem para ele também. Porque é o seguinte, esse auxílio, na maioria das vezes, o valor só dá para cobrir as despesas com alimentação e hospedagem. Porque a passagem aérea acaba sendo o que é mais o que tem um valor mais alto, né? Ou seja, lá na nossa universidade, eu já vou até tirar essa dúvida se é errado ou não, a gente está pagando o auxílio financeiro para ele, que é a bolsa, que é para despesa com hospedagem e alimentação, e o deslocamento urbano, né, no local do evento, e a gente está concedendo a passagem pelo SCDP. A gente coloca ele como outros, não como colaborador eventual, como outros, aí anexamos o comprovante de matrícula dele para comprovar que ele é daquela instituição, né? O aceite do trabalho que ele está indo apresentar e cronograma de evento, todas essas coisas. Ou seja, ele recebe a passagem pelo SCDP e a diária é feito um procedimento físico. É aberto. Como o SCDP não inclui a natureza 18, você tem que montar um processo fora mesmo do SCDP, não tem como fazer. Agora, com relação à diária, e aí eu vejo que o que vocês estão fazendo é o seguinte, é porque não tem recurso naquela ação, naquele projeto lá, vocês estão contornando um problema. E esse aqui é o grande problema. Vocês recebem o recurso com uma determinada finalidade. Entendeu? Quando lá no orçamento, né, na lei orçamentária, quando vem ali, ele já vem definido. Ó, esse recurso tem essa finalidade. O auxílio, né, a bolsa ali, tem a finalidade de melhorar, de capacitar melhor os alunos, né? De repente, vocês estão tirando o recurso de uma determinada finalidade e destinando a outra, tá? Se vocês colocam outros, o que acontece? Outros ali, quando criado, ele é um não servidor e teoricamente, tinha que ser na condição de colaborador eventual. Não seria na condição de aluno. Tá? Eu, particularmente, acho
entendeu? Que tem que abrir mais um tipo de proposto, não servidor, na verdade 2, tá? Ali colocaria, não sei se com essa identificação, né? Mas colocaria ali bolsista, aluno, bolsista, pesquisador, entendeu? Para atender essas situações de vocês. Porque eu acho que, na verdade, quando esse CDP foi criado, não foi pensado muito nessa questão de universidades federais. Não, porque é o seguinte, uma coisa é você, assim, poder fazer isso, você pode fazer. Eu não consigo ver se você poderia fazer pelo SCDP, entendeu? Essa é só a questão, porque, e de onde é que o recurso está saindo, né? De repente você sai com um recurso, né, que tem uma finalidade que não há de atender aluno. E você está desviando, né, aquele recurso para uma ação, para um trabalho que o orçamento falou, você só vai fazer isso aqui. O que você pode questionar é o seguinte, o orçamento é pouco ou muito, né? Aí é uma coisa. Você pode até dizer, ó, o orçamento que eu tenho não é suficiente. E aí, se não é suficiente, aí que vem o problema. Não necessariamente você pode tirar de outro local para poder atender aqui. E essa questão que eu acho que é o mais sério de tudo isso aí, tá? Isso. Diária para esses alunos pelo SCDP, na qualidade de aluno, como você mesmo falou, e em casos em que se prevê pelo projeto da atividade o pagamento de passagem, pode ser feito. Isso. De passagem, mas diária. Isso, porque é isso que eu estou falando. Tem que ver o seguinte. Tem que ter a previsão, porque senão você separa, né, o que tem uma finalidade e jogar para outra. Essa é a grande questão, tá? O que ele falou ali é mais ou menos o que a gente tem feito mesmo, porque esses programas institucionais lá prevê o pagamento de passagem para eles. E o da diária já é previsto no outro programa, Sim. que é do PINAS, que é de assistência estudantil, né? Então acaba que eles recebem uma pró-reitoria concede a passagem e a outra de assistência estudantil concede o auxílio financeiro. O que tem que cuidar mais é isso aí, de onde vem o recurso, a questão da finalidade do recurso, tá? Se por acaso existe uma previsão de que caia na 33, né? Porque quando você paga aqui a passagem, o recurso tem que estar classificado na 33. Se realmente a previsão é essa, você poderia colocar. Por isso que a gente nem paga as passagens pela assistência estudantil, porque não prevê a aquisição de passagem aérea. Né? Isso. Aí a gente acaba utilizando o orçamento da instituição mesmo. Agora, só lembrando, quando foi feita essa consulta, era para pós-graduação, aluno que na verdade era um servidor da instituição. Ele era servidor, estava na qualidade de aluno. Tem que observar tudo, a questão é o seguinte, a classificação do recurso e de como você coloca aqui. Eu defendo, né, que deve criar aqui, entendeu, o tipo de proposto aluno, aluno que eu digo aluno e pesquisador, porque aluno cai na 18, pesquisador eu acho que na natureza 20, né, me parece, de classificação orçamentária. E vocês colocariam, inclusive, essas despesas aí. Aí você pagaria 18, pagaria tudo para eles dentro do SCDP. Isso enquadra até aquela questão do interesse público que você falou, porque toda universidade tem interesse que ela seja divulgada fora. Sem dúvida. Isso através de trabalho científico. E professor, só entendendo o valor eventual, voltando ali no tema, ele seria uma pessoa não servidor que vem prestar um serviço para o seu órgão. Isso. Essa seria a classificação dele. E com capacidade técnica para isso. Mas Isso. aquele que você está mandando, ele não é colaborador eventual. Aquele que você manda, só aquele que você recebe, que você traz de outro lugar para o seu órgão. Não, porque eu não entendo como você vai mandar um colaborador eventual. Não existe, né? Não consigo enxergar, não. Porque é interesse de quem? Isso. Que vai receber aquela capacidade. O colaborador eventual é só uma pessoa Isso. que tem um domínio do assunto que vai prestar um serviço no seu órgão. Isso, exatamente. Isso, exatamente. E existe limite para ele
para contratar um colaborador eventual, por exemplo? Mas a pergunta aqui, ó, existe um limite de tempo, né, que você fala, né, para contratar o colaborador eventual. Não, o que se define é que o trabalho eventual é aquele que tem um escopo definido, né, você vem, tem um objeto definido, a pessoa vem e realiza aquele trabalho, quando ele vai embora, a atividade da instituição continua normalmente. Esse é o trabalho eventual, ou não continuado. Já o trabalho continuado é aquele que, se você encerrar aquela atividade, prejudica o andamento do seu dia a dia. Esse continuado ele não pode ser terceirizado. Mas não tem uma definição assim de tempo, 30 dias, 20 dias, entendeu? Tem que ser um escopo definido, né, que a pessoa vem, realiza e vem embora. Não pode ser um trabalho continuado, porque aí sim você teria que ter um processo de terceirização. Pode voltar em outro momento. Se precisar, pode voltar. No momento que eu começo a convocar aquela pessoa continuadamente, vamos supor, ele deixa de... períodos específicos, se você já tem uma previsão, né? Ó, ele tem que vir no mês de junho, aí você já tem uma previsão, aí é um trabalho continuado, você teria que fazer um processo de licitação e contratar a pessoa, tá? É aquele que vem, tem um escopo determinado, realizou, vai embora, tá? Beleza? E aqui tem a definição lá do TCU com relação ao que é também o colaborador eventual, né? É a pessoa física sem vínculo com a administração pública que presta algum tipo de serviço em caráter eventual, sem remuneração, né? E ele é indenizado com o transporte e a estada dele no desenvolvimento desse trabalho, que é a diária, tá? Sem boa dúvida. Às vezes ocorre de pagar algum palestrante para ir na universidade para dar determinado curso. Ele recebe ali como é que eu posso falar? Não é uma bolsa, mas o pagamento pela prestação de serviço e ainda recorre à diária e passagem. Ou seja, se ele já tem uma remuneração específica para aquele curso, ele não tem direito, então... Teoricamente, não. Tem alguns casos em que, por exemplo, aqueles casos em que um professor vai avaliar o curso, né? Nesses aí ele tem direito a receber aquela gratificação, né? Por esse trabalho aí, e também a diária. Teria que ver qual a situação que você fala aí. Se existe um contrato para ele prestar aquele serviço, dentro desse contrato ele já tinha que prever essas despesas dele. Aí você não paga diária para ele, não. É isso que eu... Teria que ver qual a situação. Tem algumas delas, você contratou a pessoa para fazer aquele trabalho. Ela recebe como prestador de serviço. Como prestador de serviço, ele não teria diária. Não teria diária. Essas despesas dele já teriam que estar previstas dentro do contrato. Agora, tem alguns casos específicos aí, a própria legislação já prevê isso aí, de avaliação de curso, algumas situações aí, em que ele recebe uma gratificação, né, por esse trabalho aí sim também ele teria direito a diária. Tá? E aí vem aqui, dizendo, a IN número 2 de 2008, lá da SLTI, ela que define a questão da contratação. São tutores, eles prestam núcleo de educação à distância, que eventualmente eles vão nos polos prestar tutoria presencial. Neste caso, eles entram nessa situação? Pois é, aí eu não conheço assim a relação jurídica que existe desses tutores, tá? Uma situação é o seguinte, eles são contratados, né? E eu não sei, de repente pode ser temporário, ele se enquadra como servidor temporário, aí teria que ver a condição jurídica dele. Lá na nossa universidade, o procurador recomendou o não pagamento.
Até porque isso, né, já descaracteriza até a eventualidade. Porque eles periodicamente estão viajando para aquele fim. Né? É porque Não paga. teria que ver essa condição. Se é um trabalho continuado, é o que nós falamos, isso aí teria que estar dentro do contrato dele já previsto isso aí. Principalmente nesses cursos EAD, tem muito tutor que ele não é contratado da universidade, não é servidor da universidade. Isso. Isso. Aí teria que estar, então, dentro do contrato, viu? Teria que estar dentro do contrato. Porque nesses casos é o que ele falou. Como você já tem uma definição, né? De que de tanto em tanto tempo ele vai ter que se afastar para fazer aquele trabalho, já estaria dentro do próprio contrato isso aí. É o ano todo. Então aí ele não receberia não, aí é trabalho continuado. Eles viajam mais até do que os próprios servidores. Porque Aí é um trabalho continuado, viu? Não é um trabalho eventual não. Entendeu? Teria que dentro do contrato fazer essa previsão já. Tá? O importante, pessoal, então é a gente saber o seguinte, primeiro, que é o colaborador eventual é um não servidor que vem fazer um trabalho específico, né? Entendeu? Com objeto específico. Terminou o trabalho, ele vai embora e não tem nenhum vínculo empregatício com a administração pública. E esse é o trabalho do colaborador eventual. Se existe uma previsão continuada dessa prestação de serviço, aí ele já deixa de ser eventual. Deixando de ser eventual, ele cai nessa condição aqui, e aí ele tem que fazer um contrato com ele, e dentro desse contrato, você prevê os afastamentos e o pagamento de diária para ele nesses casos. Professor, no caso, a gente tem EAD ligado à universidade aberta. Aí tem um empenho específico. Aí, nesse caso, não é um recurso do servidor. É um empenho específico para pagar aqueles tutores, aqueles professores para dar aula. Pois é, a grande questão é o seguinte, como eu não conheço essa condição de relação dessa pessoa com a administração pública, eu não posso dizer como é que realmente deveria fazer isso aí. Mas, pelo que eu entendo do que você falou, ele não seria colaborador eventual, não. Não é não. É porque quando ele falou de EAD, aí eu disse, lá são servidores mesmo da instituição. Aí, então, no caso dele já é diferente do seu, né? Aí já é diferente. Dois que são servidores, o resto Então, aí, veja bem, o servidor, sim, esse, quando ele se afastar, ele vai receber diária normal. Agora, aqueles não servidores, é que você tem que ver. Convidado de outro órgão federal também. Recebe diária, mas esse recebe como colaborador eventual. Aí sim, o convidado que vem, faz a palestra dele, vai embora, é um colaborador eventual. A questão são aqueles que fazem um trabalho continuado, como o colega falou. Aí já não se enquadra na condição de colaborador eventual. Aí teria que prever dentro do contrato esses afastamentos, né? Para que ele tenha condição de realizar o trabalho dele. Tá? E aí, para os terceirizados, se for o caso, né, um contrato de terceirização, de prestação de serviço, né, aí você não pode pagar diária para ele, né, está escrito aqui, né. Aqueles contratados, né, não pode pagar diária para ele. Está lá na IN 2 de 2008, lá da SLTI. Tá, aí tem acórdãos. Terceirizado? Sim. Ele não pode receber diária. Diária do órgão, não. Ele pode receber diária da empresa que ele trabalha. E aí, via contrato... Colaborador eventual, nada, não pode. Não, colaborador eventual pode. Só que o colaborador eventual vem, faz o trabalho dele e vai embora. Esse você pode pagar diária para ele. O terceirizado não é colaborador eventual. Não, eu digo assim, mas ele pode fazer trabalho como colaborador eventual, ele sendo terceirizado? Não, porque o trabalho dele já está previsto no contrato. Exemplo. Não, vamos imaginar, a pessoa é terceirizada lá no Ministério do Trabalho, entendeu?
Aí ele fala o seguinte, eu vou prestar um serviço lá no Ministério da Agricultura. Lá no Ministério da Agricultura pode fazer esse trabalho terceirizado. Lá ele é colaborador eventual. Ele é terceirizado no Ministério do Trabalho. Isso. Aí alguém, um chefe lá do setor, de algum setor, vai fazer um serviço externo que precisa da companhia dele. É isso. Ele pode receber... Ele vai por contrato, né? Acompanhar essa pessoa, a empresa contratada, que ele é funcionário da empresa do contrato, paga toda a despesa dele, e o órgão, o Ministério do Trabalho, vai e paga para a empresa. Mas tem que estar previsto isso em contrato. Tem que estar previsto em contrato. Falando aí já ocorreu, tipo contrato de recepcionista. Isso. Não prevê o pagamento de diária e às vezes um diretor de campus quer levar ela, que diz que ela que resolve a agenda dele e tudo. Só que se não tiver no contrato, aí realmente não. Aí não pode, mas você não pode pagar diária direto para ele, tá? Quem custeia a despesa dele é a administração pública, tá? Você podia dar um exemplo para a gente de um colaborador? Porque assim, lá a recepção não pode ter remuneração. Não se enquadra nesse caso do terceirizado. Quem vai fazer um trabalho num lugar que não é remunerado e que enquadra nessa situação? Dá um exemplo, só para a gente claro, o que é esse? Participante de uma banca de palestrante. Quando a pessoa vai fazer a palestra sem receber nada, Você só recebe diária. Ele recebe a diária dele. Ele tem prestígio, né? Ele vai aumentar o currículo dele. Não, você pode até dizer, ele vai por quê, né? Ele vai porque ele quer, né? Ele foi convidado. Com o quê? Coleta de dados para pesquisas. Se enquadra como colaborador eventual? Aluno, depende do trabalho que ele vai fazer. Coleta de dados, por exemplo, em fazendas, para pegar dados em bicho, né? Pois é, isso aí ele tem bolsa para fazer isso? Como é que é? Depende de como ele vai receber. Ele poderia até fazer esse trabalho como colaborador eventual, sim. Entendeu? Poderia até fazer. Agora tem que ver qual a maneira de relação de contrato que existe. Aí se ele recebe bolsa, porque aí tem que ver a finalidade, tá? Se eu tenho recurso, né? E a bolsa para fazer isso aí, ele não receberia na condição de colaborador eventual. Tá? Nesse caso específico, veja bem, o requisito do colaborador eventual é que ele execute um serviço. O aluno está fazendo esse serviço. Ele tem que ter capacidade técnica para isso, né? O aluno, teoricamente, tem, né? Porque passou por uma seleção ali. O trabalho não é continuado, né? Porque vai lá e faz esse trabalho e encerrou a atividade dele, né? Fica um mês, sei lá quanto tempo fazendo esse trabalho aí. Então, poderia enquadrar nessa condição, sim. Agora, tem que ver se esse recurso que vem nessa condição ou vem recebendo bolsa. Mas poderia, entendeu? Analisando aqui literalmente a definição, ele poderia receber na condição de colaborador. Acho que essa questão de alunos sempre é um dos pontos mais polêmicos, né? Talvez seria o caso de prever isso na legislação. Mas o grande problema é que a gente confunde, eu não vejo muita polêmica não, o que a gente confunde é a questão seguinte, que hora que ele é aluno e que hora que ele deixa de ser aluno. Ele, na condição de aluno, ele não pode receber diária. Ele, aluno, não pode receber diária. Quem está viajando é o aluno, que vai lá para aprender, estudar, não sei o quê. Esse não pode. Né? Agora, o aluno, por exemplo, membro de colegiado, naquele momento ele não é aluno, ele é um membro de colegiado. Agora, vamos imaginar o seguinte, o aluno, o cara é campeão em energia elétrica, né? Fazer conserto de energia elétrica, e está lá estudando. Um dia você precisa de alguém para fazer um trabalho para consertar a energia elétrica lá de vocês. Fala, aquele aluno lá, ele é bom nisso aí. Você vai lá, contrata esse cara como colaborador eventual. Pode. Porque naquele momento, ele não é aluno, ele é colaborador eventual. O que a gente tem que saber, tem que separar, na verdade, é que hora que ele é aluno
e quando é que ele não é aluno. Na condição sua aí, eu entendi o seguinte, que naquele momento ele não é aluno. É alguém que passou por um processo, né, de seleção e foi escolhido para fazer a pesquisa. Se ele está lá como aluno, ele não recebe diária. Se ele está nessa condição e não existe um contrato, não existe, enfim, toda essa situação, ele poderia ser assim classificado. Mas agora, enquanto aluno, ele não receberia diária. Tá? É importante a gente saber. Nesse momento é aluno, nesse outro ele não é mais aluno. E aqui vem algumas definições, né, dos órgãos competentes, dizendo, né, que terceirizados não podem receber diária do Ministério ou da administração pública. Tá? TCU dizendo a mesma coisa, né? SERPRO, por exemplo, pessoal do SERPRO, vai lá, manutenção de sistemas e manutenção de redes, né? Vai viajar, não recebe diária. Por quê? Eles são contratados e dentro do contrato o próprio SERPRO é que vai pagar a diária dele. E aquela despesa que ele teve, via contrato, a instituição passa para o recurso lá para custear esse afastamento. Pessoal, com relação ao terceirizado, o colaborador eventual, tem alguma dúvida aí? Mais um comentário, viu, gente? Aposentado, ele é colaborador eventual. Tá? O aposentado, ele é colaborador eventual. Aquela remuneração que ele recebe não é salário, né? Se não é salário, portanto, ele não pode ser considerado como servidor. Tá? Então, o aposentado, ele é um colaborador eventual. Pessoal, alguma dúvida aí com relação a o que é colaborador eventual? Quando é que eu posso pagar? Quando é que eu não posso? O silêncio significa que não existe mais dúvida, hein? Certo? Então vamos para aquele intervalo de 15 minutos. 10h30 nós voltamos aí. Voltando aqui.